Atenção, vamos entrar na história agora da chacina? PM no oeste do estado sai do trabalho por volta das 7 da noite de ontem, mais ou menos, e começa uma série de assassinatos. Foram pelo menos 3 pontos diferentes em que ele foi, 3 casas diferentes, tira a vida de 6 parentes. Além disso, atira contra outras 2 pessoas que estavam no meio da rua, que não tinham nada a ver, nenhuma relação com ele. Eu vou trazer durante o nosso programa uma reportagem especial contando os últimos detalhes, tudo o que aconteceu. Mas agora você vai acompanhar o passo a passo desse PM no oeste do estado para cometer esses 8 assassinatos. Reportagem. Família, me desculpa, me desculpa! De acordo com o Comando-Geral da Polícia Militar do Paraná, Fabiano Júnior Garcia cumpriu serviço normalmente até às 7 da noite. E 4 horas depois, ligou para o cunhado, avisando que teria matado a esposa Cassiele Moreira Mendes Garcia e a filha do primeiro relacionamento, Amanda Mendes Garcia. Na sequência, ele seguiu para a casa da mãe dele e lá esfaqueou Irene Garcia, de 78 anos, e depois atirou contra o irmão, Cláudio Miro Garcia, de 50 anos. Foi aí que Fabiano Garcia pegou o carro e viajou até o interior de Céu Azul, aproximadamente 65 quilômetros de distância de Toledo. E lá matou também a tiros o filho Miguel Augusto da Silva Garcia, de 4 anos, e a filha Camille Rafaela da Silva Garcia, de 9 anos. Mas Fabiano não parou por aí. Ele retornou para Toledo e matou 2 jovens que circulavam pelas ruas. 18h25, daqui a pouco, a gente volta com o áudio detalhado que ele manda para a família depois do que alguns crimes são cometidos, depois de alguns assassinatos. A gente traz o áudio na íntegra. Eu vou trazer, inclusive, entrevistas sobre o caso, a fala da polícia, o perfil desse policial, por que ele agiu desse jeito. A gente vai entrar com a reportagem, com o assunto completo aqui no Cidade Alerta. Atenção, agora a gente entra na notícia que chocou nas últimas horas todo o nosso país e está repercutindo com certeza porque deixou todo mundo espantado. Policial militar Fabiano Júnior Garcia, 37 anos. Atenção para a história. Fabiano Júnior Garcia sai do trabalho ontem às 7 da noite. Aparentemente tem um surto. Ele mata 8 pessoas no oeste do estado e depois tira a própria vida. Dessas 8 pessoas, 6 pessoas são da própria família, incluindo a esposa e filhos. São crianças entre 12, 8 e 4 anos de idade. Antes de tirar a própria vida, no meio desses assassinatos, ele manda um áudio desesperado. Eu já vou com a reportagem completa, mas antes eu queria que você acompanhasse comigo um áudio para a gente juntos tentar entender o porquê que ele fez tudo isso, se é que dá para entender. Vamos acompanhar o áudio? O áudio primeiro, depois a reportagem. Acompanha com o Buganza. Família, me desculpa, me desculpa! Me desculpa, mas eu não ia conseguir viver sem a Cassiele. Me desculpa. Ela já não estava mais se importando muito pro jeito que eu ia lidar com ela. Não estava mais se importando se eu ia dar atenção para ela ou não. E ela deixou a entender que ela não fazia questão de continuar comigo. Então, se é assim, como eu dediquei toda a minha vida para ela, e eu dediquei de tudo, de todo o coração mesmo. Eu desisti de pensar em qualquer outra pessoa, pensar em pular cerca, qualquer coisa, para poder dar atenção, dar valor para ela. Eu entrei num momento de depressão, entrei nesse maldito esse jogo, para mim, uma válvula de escape para minha depressão, e me distanciei dela. E ela se acostumou com isso. E daí agora ela disse que tanto faz. Então, se ela tanto faz, ela não quis mais ficar comigo, falou que possivelmente ia separar, que não ia querer ficar comigo do jeito que eu sou as coisas do meu jeito e tal. Então, se é assim, eu estava querendo fazer isso mesmo, que eu já não consigo conviver com a situação da minha mãe lá. O problema que tem eu vivo financeiramente e alguém tem que marcar lá com as despesas de tudo lá. Então, para não deixar peso para ninguém, eu fiz isso. 18h44, esse é o áudio que ele manda.
e que chama a atenção alguns pontos desse áudio que a gente vai conversar durante o nosso programa. Mas agora você vai acompanhar a reportagem trazendo todos os detalhes, o passo a passo desse policial cometendo esses crimes. O perfil dele, o histórico, se ele tinha algum problema, entrevistas de pessoas que conheciam o policial. Todos os detalhes a partir de agora na reportagem. Família, me desculpa, me desculpa! Este áudio foi enviado pelo policial depois de ter matado 8 pessoas, 6 da família dele. Deu dó, as crianças, tudo. Fabiano Júnior Garcia era soldado do 19º Batalhão da Polícia Militar de Toledo. De acordo com a polícia, os assassinatos aconteceram depois que ele saiu do plantão às 7 horas da noite. O Fabiano morava nesta casa que fica no centro da cidade com a esposa e também com os filhos. Os vizinhos ouviram gritos e logo em seguida alguns barulhos, possivelmente de tiros. Aqui ele matou a companheira e também a filha dele, do primeiro relacionamento. A menina tinha 12 anos de idade. Era uma mulher, ela gritava, socorro, meu Deus, misericórdia. Esta vizinha, que não quis se identificar, achou que era um assalto e que Fabiano estava reagindo com tiros. Foi um susto em questão de escutar esses barulhos lá dentro, né? Mas não imaginei, para mim foi um choque, fiquei bem chocada mesmo. Ainda não caiu muito a ficha também, né? Em seguida, o policial foi até a casa da mãe, no bairro Boa Esperança. Lá, ele a matou a facadas. O irmão dele, que tinha necessidades especiais, também foi assassinado com um tiro. Essa vizinha disse que Fabiano tinha a chave e que entrou enquanto as vítimas estavam dormindo. Tomavam remédio forte para dormir, então por isso que não gritaram nada. Então foi... Ele tinha a chave, conseguiu entrar? Sim, ele tinha, porque era a mãe dele, né, que morava ali, o irmão, então ele tinha acesso. Ele sempre teve acesso a isso. 30 anos que nós moramos aqui, né? Então a gente conhecia muito eles, né? Então uma da outra a gente não tem o que falar, a gente só está estarrecido, porque é um choque, né? Segundo a polícia, depois de ter matado a mãe e o irmão, Fabiano percorreu mais de 60 quilômetros até a zona rural de Céu Azul. Lá, ele tirou a vida dos filhos mais novos, de 4 e 9 anos, que passavam as férias na casa dos avós maternos. Quando retornou a Toledo, o policial teria atirado contra 2 homens que caminhavam na rua. Um deles foi o filho do seu Cláudio. O rapaz tinha 17 anos. Peguei o carro do meu amigo, desci embaixo. Tem um corpo ali, chega minha mãe, meu amor. Então tem um corpo ali, fui lá, é meu filho. Uma equipe da Polícia Militar tentou interceptar Fabiano, que estava de carro. Mas o homem parou o carro bem aqui, na esquina da casa dele, e tirou a própria vida. Fizemos todo o empenho, todo um esforço com o intuito de localizar esse militar transtornado. Verificamos o celular dele, procuramos pelas redes de antena para ver se localizávamos e não conseguimos abortar aí essa tragédia. Os corpos das 6 vítimas de Toledo e de Fabiano foram encaminhados ao Instituto Médico Legal da cidade. Já as crianças assassinadas em Céu Azul foram para o IML de Cascavel. No áudio enviado para a família, Fabiano diz que não aceitava o pedido de separação da esposa. Me desculpa, mas eu não ia conseguir viver sem a Cassiele. Me desculpa. Ela já não estava mais se importando muito pro jeito que eu ia lidar com ela. Não estava mais se importando se eu ia dar atenção para ela ou não. E ela deixou a entender que ela não fazia questão de continuar comigo. O caso é investigado pela Polícia Civil. Como foram vários fatos, né, envolvendo várias pessoas, alguns lugares até com mais de uma vítima, né, a partir de cada fato desse, de local com uma ou mais vítimas, é gerado um registro de ocorrência. A partir daí a gente vai documentar, né, em cada fato desse com um inquérito policial. 18h49. E agora à tarde, o clima não poderia ser diferente. Não poderia ser outro, né? De imensa tristeza, de consternação. Nossa equipe na região, onde foi para lá acompanhar tudo, traz agora a atualização desse caso. A liberação dos corpos e ainda a sensação dos familiares e dos amigos. Estão incrédulos com a situação, acho que com todo mundo que está acompanhando, não é? Não é um só. São todos que viram essa história não conseguem entender, principalmente quando envolve criança.
a foto do menorzinho de 4 anos com a farda, não é? Realmente é de cortar o coração. Realmente é de cortar o coração. No áudio, ele dá a entender algumas coisas, não é? Como, por exemplo, uma fala dele: eu já planejava fazer isso, ele diz no áudio. Só que agora, infelizmente, tentar entender o que aconteceu depois de tantos familiares que ele tirou a vida, não é? E a sua própria vida, fica complicado. Agora a gente vai para a nossa reportagem de como foi o clima hoje à tarde na região oeste do estado, depois da chacina envolvendo o policial militar que tirou a vida de 8 pessoas, entre elas 6 da própria família, envolvendo ainda 3 crianças. Os detalhes na reportagem. Toledo amanheceu de luto. Pelas ruas, a tristeza de uma tragédia que destruiu várias famílias. Tragédia, uma grande tragédia. Foi um susto muito grande aí. Não esperava isso aí, não. Fabiano Júnior Garcia matou 8 pessoas antes de tirar a própria vida. Esposa, 3 filhos, mãe, irmão e 2 completos desconhecidos. Um deles foi registrado por câmera de segurança. Caio Felipe Siqueira, de 17 anos, se aproxima do carro em que está Fabiano. Eles conversam por alguns segundos e o PM dispara. O tiro atinge a cabeça do adolescente, que morre na hora. Tem um corpo ali, chega minha mãe, amor. Então tem um corpo ali, fui lá, é meu filho. Das 9 mortes registradas nessa tragédia, 7 corpos foram trazidos para o IML aqui de Toledo, o do policial militar. Além disso, a mãe, o irmão, a esposa e a filha mais velha, de 12 anos. Além disso, os outros 2 rapazes que foram mortos na rua e que eram estranhos também foram trazidos para cá. A manhã foi de movimentação intensa e comoção. No IML de Cascavel, tios reconheceram os corpos das crianças. Em Toledo, familiares das vítimas chegavam a todo momento. Emocionados, tentavam encontrar consolo no abraço. Dentro do carro, a mãe de Amanda, a filha do primeiro casamento do PM. Ela não tinha forças nem para reconhecer o corpo. Não quis gravar, mas disse à nossa equipe que não consegue medir a dor que sente. O crime que comoveu o país deixou dor e saudade. Às 18h59, fazendo um resumo de tudo, dos áudios, de quem estava próximo, de quem conviveu. Esse policial militar, para você entender, ele tinha problemas com dívidas, problemas financeiros, que ele deixa claro até no próprio áudio. Tinha problema com o relacionamento, pode deixar comigo, é só para eu concluir o raciocínio, tá? Fazendo um favor. Tinha problema com o relacionamento dele. Relacionamento tinha praticamente terminado, ele ainda tinha no papel o vínculo com a esposa, mas ele fala no áudio que eles não tinham mais essa relação. E ele, nesse próprio áudio, ele cita que tinha um problema de depressão. Mas aqui, a gente fazer alguma análise sobre o que aconteceu, eu estaria sendo irresponsável. Só quem estava próximo ali para entender realmente o porquê ele tomou essa atitude, talvez nem entenda o porquê ele tomou essa atitude de tirar a vida de a própria mãe, de crianças, não é? Da esposa, de pessoas que aleatoriamente estavam passando na rua, como esse caso da imagem. Mas talvez já acenda aí um alerta para a atenção que precisa se dar para as pessoas no dia a dia que você tem no seu entorno, não é? A questão da depressão, a questão da saúde psicológica, para chegar a tomar uma atitude como essa. O que chama mais atenção é que ninguém da corporação diz que ele tinha um comportamento estranho, pelo menos por enquanto. As pessoas, a própria vizinha diz isso também. Mas a gente vai seguir acompanhando. Se eu tiver mais alguma novidade sobre esse caso, eu trago para vocês aqui no Cidade Alerta. O que a gente hoje se limita a dizer é os sentimentos. À família, aos amigos, aos conhecidos, por uma tragédia tão pesada como essa.